Algumas cidades que existem pelo mundo são abandonadas por algum motivo. Hoje vamos conhecer essas cidades antigas abandonadas e enigmáticas, como uma grande ilha misteriosa repleta de edifícios antigos e cercada pelo mar, até a cidade do Apocalipse Formiga, localizada aqui no Brasil, em meio à floresta amazônica, que é conhecida como a cidade fantasma do Apocalipse Formiga. Fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje vamos conhecer as 10 cidades fantasmas mais assustadoras e incríveis do mundo. Número 10. Kayakói, Turquia. No nordeste da Turquia, na província de Mungula, existe uma pequena cidade que praticamente parou no tempo. Construída no século XVIII, a fantasmagórica cidadela de Kayakói já foi cenário de muita história ao longo do tempo. E o que mais chama atenção nessa impressionante região são suas construções de diferentes épocas. Isso porque antes de ser completamente abandonada, a pequena cidade de Kayakói foi brutalmente atingida por um terremoto e um incêndio. Após esses desastres, gregos e turcos reconstruíram e habitaram a cidade até a Segunda Guerra Mundial. Porém, muitos conflitos ocorreram nesse período, fazendo com que o local fosse completamente abandonado. Hoje, Kayakói virou uma grande cidade fantasma com cerca de 500 casas em ruínas, 2 igrejas ortodoxas gregas e um verdadeiro museu a céu aberto. Número 9. San Juan Parangaricutiro, México. No estado de Michoacán, no México, existe um povoado que foi palco de um terrível desastre natural. Estamos falando da cidade de San Juan Parangaricutiro. Essa é uma região histórica muito conhecida. Lá se encontra o vulcão Paricutín, o mais jovem do continente americano, que nasceu por volta de 1943. E foi justamente nessa época que o local se transformou em uma cidade fantasma, quase que completamente desaparecida. Em 1943, o vulcão Paricutín entrou em erupção e sua lava soterrou a cidade quase que por inteira. Nos dias de hoje, a cidade se encontra soterrada pela lava do vulcão. O único sinal que já existiu vida no local são as ruínas da antiga igreja e alguns habitantes que sobreviveram a esse terrível desastre natural. Eles realizaram o êxodo rural para uma antiga fazenda, onde reconstruíram a cidade que hoje é chamada de Novo San Juan Parangaricutiro. Número 8. Airão Velho, Amazonas. No Amazonas, escondido no meio da floresta amazônica, se encontra uma das cidades abandonadas mais assustadoras da nossa lista. E daqui a pouco você vai descobrir o porquê. Airão Velho foi um antigo povoado fundado por colonizadores portugueses no ano de 1694 e está localizada a aproximadamente 250 quilômetros de Manaus. Essa cidade antiga da Amazônia se tornou muito importante entre os anos de 1880 a 1912 por conta da extração do látex das seringueiras para a produção de borracha. Com isso, várias pessoas se mudaram para o povoado, construindo grandes casas no que hoje restam apenas ruínas. Mas por que o povoado de Airão Velho foi abandonado? Essa cidade fantasma tem uma história um tanto quanto assustadora. Diz a lenda que a cidade começou a ser invadida por formigas comedoras de gente. Isso mesmo, essas formigas seriam as formigas de fogo, que possuem uma picada extremamente dolorosa. Com isso, os moradores tiveram que abandonar o povoado, deixando para trás apenas as ruínas que restaram hoje em meio à selva amazônica. Por causa dessa lenda, Airão Velho ficou conhecida como a cidade Apocalipse Formiga. Lenda ou não, o mais provável é que a cidade foi abandonada por ter acabado o ciclo da borracha. Com isso, os moradores se mudaram para a cidade mais próxima, como a cidade que hoje é conhecida como Novo Airão. Número 7. Oradour-sur-Glane, França. Uma cidade fantasma que guarda uma terrível história. Oradour-sur-Glane era uma pequena cidade francesa que foi brutalmente destruída em um dos mais terríveis massacres a civis durante a Segunda Guerra Mundial.
No dia 10 de julho de 1944, soldados daquele antigo partido alemão da Segunda Guerra Mundial cercaram a cidade, que tinha cerca de 1.000 habitantes, levando os homens para os celeiros e mulheres e crianças para a igreja da vila. Com isso, cerca de 190 homens foram fuzilados e a igreja, com cerca de 450 mulheres e crianças, foi incendiada. E para finalizar o massacre brutal, esses soldados incendiaram toda a cidade, fugindo em seguida, matando assim quase toda a população da pequena cidade francesa. Suas ruínas se tornaram símbolo da resistência. Lá encontram-se edifícios e casas abandonadas, objetos pessoais das vítimas, carros queimados. A cidade fantasma francesa é hoje a memória da monstruosidade da Segunda Guerra Mundial. Número 6. Varosha, Chipre. Já imaginou estar dentro de uma cidade coberta por vários prédios completamente abandonados? Assim é a cidade fantasma de Varosha, localizada no Chipre. Na verdade, Varosha é um bairro turístico abandonado da cidade de Famagusta, com uma praia que era muito visitada por turistas. Com isso, na década de 70 foram construídos inúmeros hotéis. Mas por que essa cidade promissora foi completamente abandonada? Em 1974, o exército turco invadiu a cidade, forçando cerca de 40.000 habitantes a abandonarem Varosha, o que é uma grande cidade fantasma. O exército se negou a entregar a cidade de volta. Com isso, seus edifícios acabaram se degradando com o tempo. Mas hoje, a República Turca do Norte do Chipre planeja a reabertura do bairro e dessa forma os proprietários poderão reaver os seus imóveis. Número 5. Wichita, Austrália. Uma cidade fantasma muito perigosa e muito tóxica. Wichita, da Austrália Ocidental, era considerada uma região muito linda e de ótimo clima. Porém, em sua superfície escondia algo muito perigoso. Wichita foi construído sobre um solo repleto de substâncias tóxicas. Conhecido como amianto azul, é um mineral que pode causar problemas de saúde fatais, devido suas fibras muito finas que são facilmente inaladas. Com seu solo rico em amianto azul, a cidade se tornou um dos maiores centros de mineração de amianto azul do mundo. Mas no fim dos anos 70, o governo local tomou medidas para fechar a cidade, em virtude dos crescentes problemas de saúde. O ar contaminado pelo mineral causou a morte de mais de 2.000 pessoas que moravam ou trabalhavam na cidade. Hoje a cidade fantasma de Wichita, além de possuir um ar muito contaminado pelo amianto azul, foi completamente fechada e é repleta de placas que avisam sobre os riscos de entrar no local. Número 4. Ararapira, Paraná. Agora vamos conhecer mais uma cidade fantasma aqui do Brasil. Essa é Ararapira, uma antiga vila localizada no estado do Paraná. Ararapira foi uma vila construída pelos portugueses na época da monarquia, na divisa com o estado de São Paulo. Por volta da década de 30, cerca de 500 famílias moravam no local, mas aos poucos os antigos moradores foram saindo do local, indo morar em cidades próximas, tornando a vila completamente abandonada como é hoje. Na vila existe uma igreja, várias casas abandonadas, um cemitério antigo e até uma cadeia pública antiga. Hoje a Vila Fantasma de Ararapira está totalmente abandonada, mas recebe a visita de vários turistas, principalmente no mês de março, quando ocorre o festival do Dia de São José, padroeiro da vila. Ararapira é um patrimônio histórico, mas está ameaçada pela forte erosão do mar, que vai lentamente engolindo tudo. Número 3. Pripyat, Ucrânia. São poucos os que não ouviram falar do enorme desastre de Chernobyl, ou da cidade de Pripyat, localizada na província de Kiev, na Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia.
A assustadora cidade de Pripyat é conhecida por ter sido a região mais próxima da antiga usina nuclear de Chernobyl, aquela onde ocorreu o maior desastre da história no ano de 1986. Antes do acidente, a cidade de Pripyat tinha uma população de cerca de 50 mil pessoas e uma infraestrutura muito bem planejada. Porém, com a explosão do reator 4 e o vazamento de substâncias radioativas da usina de Chernobyl, grande parte da população foi exposta a níveis muito altos de radiação, causando a morte de muitas pessoas. A cidade de Pripyat foi totalmente evacuada e isolada. Hoje, o que resta dessa cidade fantasma radioativa é, contudo, em uma área de 30 quilômetros, conhecida como Zona de Exclusão de Chernobyl, com prédios abandonados, objetos deixados para trás durante a evacuação, parques em ruína. Pripyat é hoje uma cidade fantasma muito perigosa e repleta de elementos radioativos. Número 2. Ilha Fantasma de Hashima, Japão. Essa ilha misteriosa está localizada a 15 quilômetros de Nagasaki, no Japão. É com certeza um dos lugares abandonados mais estranhos do mundo. A ilha de Hashima é cheia de grandes prédios, construções essas que estão abandonadas desde 1974. Mas por que essa ilha sinistra virou uma ilha fantasma? No ano de 1890, a Mitsubishi comprou a ilha para um projeto de extração de carvão em minas submarinas. Com isso, entre os anos de 1890 e 1974, cerca de 5.250 famílias foram morar neste local. A partir da década de 60, as minas de extração de carvão começaram a ser fechadas por conta da substituição pelo petróleo. Então, a Mitsubishi decidiu encerrar as atividades na ilha, evacuando completamente o lugar. Dessa forma, esse lugar, que é hoje sinistro, passou a ser conhecido como a Ilha Fantasma de Hashima, um lugar cheio de edifícios antigos em ruínas, cercado pelas águas do mar. Uma outra curiosidade sobre esse lugar é que aqui foi construído o primeiro grande edifício no Japão. Isso foi no ano de 1916. Esse grande edifício serviu de moradia para a crescente população de trabalhadores. Número 1. Acarmara. Chegou a vez de conhecer a cidade fantasma que foi totalmente engolida pela floresta. Acarmara foi uma cidade soviética que vivia da extração de carvão e servia de moradia para quase 5.000 trabalhadores. Ela está localizada em Abcásia, região ao norte da Geórgia. Na década de 70, a cidade prosperava com a extração de carvão, mas a partir de 1990, os moradores começaram a deixar o local por conta da guerra que levou à queda da União Soviética. Hoje, a cidade está cheia de apartamentos abandonados, que estão sendo engolidos pela floresta. É de fato a natureza tomando de volta o que é seu por direito. Ainda existem 2 famílias que moram no local. Turistas podem visitar este local, que hoje é praticamente uma cidade fantasma em meio a uma grande floresta. Essas cidades, que antigamente foram prósperas, hoje vivem abandonadas, consumidas pelo tempo, e elas possuem histórias extraordinárias e interessantes. Diga aqui nos comentários se você teria coragem de visitar algumas dessas cidades fantasmas.